Olá pessoal, tudo bem? Nas dicas do Rodrigo hoje o assunto vai ser regra de 3 simples. Vamos lá. A regra de 3 simples é usada nas situações de proporcionalidade. A regra de 3 simples ela é utilizada para a resolução de problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver nos problemas como isso funciona. Problema 1. 3 pacotes de biscoitos contêm juntos 24 biscoitos. Se Luísa comprar 6 pacotes desses biscoitos, quantos biscoitos ela terá após a compra? Então, um problema bem tranquilo. Dê um pause aí, tente resolver ele. Aí depois, voltem para cá. A gente vai continuar aqui. Vamos lá. Bom, note que as duas grandezas envolvidas aí, número de pacotes e número de biscoitos por pacote, são grandezas que a gente chama de diretamente proporcionais. O que quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais? Toda vez que a gente fala que duas grandezas são diretamente proporcionais, isso significa que aumentando uma delas, a outra também aumenta. E multiplicando uma delas por um número, a outra também fica multiplicada por esse mesmo número. Como assim, Rodrigo? Bom, repare bem, olha, o número de pacotes aqui eram 3. O número de biscoitos eram 24. Repare que o número de pacotes agora não é mais 3. Agora é o dobro. Então, eu multipliquei aqui por 2. Então, aqui aumentei e multipliquei por 2. Ou seja, eu dobrei aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou aumentar e vou multiplicar também pelo fator 2. Então, vai dobrar aqui também. Então, isso quer dizer proporcionalidade. Então, repare que eu não estou usando aqui as setas, porque quando for resolver problemas de regra de 3 compostas, regra de 3 composta, vai ser interessante a gente trabalhar com essas setas aqui. Então, as setas estão no mesmo sentido para nos dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, repare bem, número de pacotes, 3. Número de pacotes, 6. Então, o que aconteceu aqui? Dobramos o número de pacotes. Então, o que vai acontecer com o número de biscoitos? Eles também serão dobrados. Então, a gente pode montar uma proporção, ó, 3 dividido por 6 é igual a 24 dividido por x. E resolver essa proporção, ou usar direto a proporcionalidade aqui. De 3 para 6, multiplicamos pelo fator 2. De 24 para x, que é o número de biscoitos que a gente quer determinar, a gente vai multiplicar também pelo fator 2. 24 vezes 2 vai dar 48. Então, após a compra, Luísa terá 48 biscoitos. Beleza? Vamos lá. Agora eu adequei aqui a um problema aqui do curso de farmácia. Imagine que uma aluna do curso de farmácia foi ajudar uma amiga na dosagem de um remédio que precisava dar a uma criança. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 8 gotas para cada 7 kg de massa corporal a cada 10 horas. Se ela ajudou a amiga que ministrou corretamente 40 gotas do remédio à criança a cada 10 horas, então qual é a massa corporal da criança? Então, dê um pause no vídeo e tente fazer esse problema. Depois, volte para cá. Beleza? Então, vamos lá. Bom, repare que eu tenho duas grandezas envolvidas aí. O número de gotas a cada 10 horas e a massa corporal da criança. Repare que essas grandezas também são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu coloquei aqui, ó, número de gotas a cada 10 horas e massa corporal em quilos. Beleza? Então, olha só. Qual o dado lá do problema? Ele fala o seguinte, que para cada 7 quilos deve ser ministrado
8 gotas a cada 10 horas. Bom, como foram ministradas 40 gotas corretamente, qual deve ser a massa da criança? Repare que, olha só, de 8 para 40, a gente multiplicou pelo fator 5. Então, ó, aumentou e multiplicou pelo fator 5. Como as grandezas são diretamente proporcionais, aqui vai aumentar e também vamos multiplicar pelo fator 5. Então, ó, 8 vezes 5, 40. 7 vezes 5, 35. Então, a resposta é 35. Ah, Rodrigo, eu quero montar uma proporção. Então, é só você montar. Ó, 8 dividido por 40, ou 8 está para 40, assim como 7 está para x. Aí resolve essa proporção aqui. Usa aquela propriedade fundamental que a gente viu em aulas anteriores aí. Ok? Mas nesse caso aqui, ó, notamos que as grandezas são diretamente proporcionais. Aqui multiplicamos pelo fator 5, aqui vamos multiplicar pelo fator 5. Vamos obter 35. Portanto, a massa corporal da criança é de 35 quilos. Beleza? Problema 3. Um trem movimentando-se a 60 km por hora leva 3 horas para chegar ao seu destino. Quanto tempo esse mesmo trem levaria para chegar a esse mesmo destino se estivesse se movimentando a 80 km por hora? Então vamos lá. Tem um pause no vídeo e tente fazer esse problema. Depois volte aqui. Vamos lá. Repare que as grandezas envolvidas agora não são mais grandezas diretamente proporcionais. Lembra lá que a gente falou que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, provocava um aumento da outra e ainda, multiplicando uma delas por um número, a outra ficava multiplicada por esse mesmo número. Agora, nas grandezas inversamente proporcionais, ocorre algo aqui invertido. Bom, quando a gente aumenta uma delas, a outra diminui. E quando a gente multiplica uma delas por um número, a outra fica dividida por esse número, ou fica multiplicada pelo inverso desse número. Então, olha só, as grandezas velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, se eu aumento a minha velocidade num trajeto qualquer, o tempo para eu realizar a minha movimentação nesse trajeto vai diminuir. Então, aumentando a velocidade, o meu tempo diminui. E se eu diminuo a minha velocidade, o meu tempo aumenta. E ainda, eles aumentam e diminuem segundo determinados fatores. Por exemplo, se eu dobro a minha velocidade, o meu tempo cai pela metade. Se eu diminuo a minha velocidade pela metade, eu vou gastar o dobro do tempo. Beleza? Então, olha só, as setas aqui são para indicar que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, tem algumas técnicas quando as grandezas são inversamente proporcionais. Uma, o pessoal costuma multiplicar direto aqui, faz 80 vezes x e 60 vezes 3, mas nós vamos entrar num caminho aqui parecido com o anterior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas setas aqui no mesmo sentido. Elas estão em sentidos contrários. Então, eu vou inverter uma das grandezas aqui. Se eu inverter, por exemplo, essa velocidade aqui, inverter os valores aqui, vai ficar 80 aqui e 60 aqui. E aí eu monto a minha proporção. 80 dividido por 60, ou seja, 80 está para 60, assim como esse igual aqui a gente vai ler assim, 3 está para x. Aí pode usar a propriedade fundamental das proporções aqui e resolver essa proporção. Aí, se você resolver essa proporção aqui, você vai obter um x igual a 2,25. Bom, 2,25, a nossa unidade de tempo aqui está em hora, então a gente achou aqui x igual a 2,25 horas. Então, na resposta, vocês podem encontrar a resposta assim, mas provavelmente, se for uma questão de múltipla escolha, ela não estará assim, ela estará assim. Então, o que você precisa fazer?
Portanto, se o trem estiver a 80 km por hora, ele levará 2,25 horas. Mas o que é 0,25 horas? 0,25 horas é 1/4 da hora. A gente sabe que a hora tem 60 minutos. 1/4 de 60 é 15 minutos. Ou se a gente olhar aqui 0,25, a gente pode olhar como uma porcentagem, lembra? Então 0,25 é o mesmo que 25%. 25% de uma hora, que é 60 minutos, 25% de 60 minutos, vai dar 15 minutos. Então, o tempo gasto por esse trem, quando ele estiver a 80 km por hora para fazer o trajeto, vai ser de 2 horas e 15 minutos. Beleza? Vamos lá. Na leitura de um livro, uma pessoa leu todo ele em 6 dias, lendo 15 páginas por dia. Se ela tivesse lido 5 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Dou um tempinho aí para vocês tentarem resolver esse problema. Depois voltem para cá, beleza? Bom, vamos lá, vamos para a resolução do problema. Novamente, a gente tem duas grandezas aí envolvidas, que são o número de dias e o número de páginas por dia. Então, repare o seguinte: quanto mais páginas eu leio por dia, menos tempo eu vou gastar na leitura de um livro. Quanto menos página eu leio por dia, mais tempo eu vou gastar na leitura de um livro. Então, essas grandezas aqui, número de páginas por dia e número de dias, são grandezas inversamente proporcionais. As setas estão servindo para nos indicar isso, que elas estão indo em sentidos contrários. Então, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Aí, lembrando que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando-se uma delas, a outra diminui. E, multiplicando-se uma delas por um número, a outra fica dividida ou multiplicada pelo inverso desse número. Então, uma estratégia de resolução aqui é a gente inverter os valores de uma das grandezas. Então, vamos supor, vamos inverter aqui da primeira. Então, eu tinha 15 sobre 5, se eu inverter aqui, vai ficar 5 sobre 15. Então, 5 está para 15, assim como 6 está para x. Resolvendo essa proporção aqui, a gente vai encontrar x igual a 18. Se vocês pensarem na definição de grandezas inversamente proporcionais, olha, essa aqui diminuiu. Então, essa aqui vai aumentar. E essa aqui diminuiu quanto? Olha, eu peguei 15 e dividi por 3. Então, essa daqui, eu vou pegar 6 e ao invés de dividir por 3, eu vou multiplicar por 3. 6 vezes 3, 18. Mas a gente optou aqui por fazer a inversão de uma nas variáveis aqui, na grandeza, melhor dizendo, na grandeza número de páginas por dia, nós resolvemos inverter aqui os valores e montar essa proporção aqui. Resolvendo a proporção, encontramos x igual a 18. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Abração, Inter.